Olá, aluno, tudo bem? Meu nome é Eduardo Menezes, eu sou professor aqui no Fundamentos Aulas Online. Esse é um projeto novo aqui no YouTube que visa ajudar você a entender melhor essas disciplinas de exata, matemática, química e física. Eu sou professor e estarei disponibilizando vídeos aqui explicando os capítulos dessa disciplina. Veremos aqui toda a parte de cinemática, dinâmica, óptica, eletricidade, e convido você a se inscrever nesse canal e vir comigo e vamos juntos aprender essa disciplina. Hoje na nossa aula veremos a parte introdutória da física, veremos o que é o objeto de estudo da física, veremos como trabalhar com as unidades, transformar de uma unidade para outra, o que significa algarismo significativo, ordem de grandeza, notação científica. Essa é a parte básica, muito necessária para o nosso estudo que nós faremos aqui do nosso canal. A cada semana haverá vídeos novos, convido você então a se programar, a assisti-los. As aulas serão disponibilizadas aqui em sequência de raciocínio, né, para que você venha entender de fato essa disciplina, ok? Então, vamos à nossa aula. Fundamentos Aulas Online, Introdução à Física. O que a física estuda? A física preocupa-se em descrever os fenômenos que ocorrem na natureza. Então, a física ela foi construída a partir de observações. Observando a natureza, tentamos descrever os principais fenômenos que ocorrem. Como, por exemplo, quando você observa um carro andando, você percebe que ele se movimenta, né? Ele se locomove. E o que significa essa locomoção? É a velocidade. Então, dessa observação surgiu a teoria que nós estudamos na cinemática, o conceito de movimento, de inércia, de repouso, o movimento, grandezas como velocidade, aceleração. Então, a partir de observações, você tem todo o estudo da física que está lá. Cinemática, dinâmica, que estuda a parte das forças, das leis de Newton, a estática. Dentro da estática nós temos a parte de equilíbrio, termologia, que estuda os fenômenos associados ao calor, ondas, óptica, eletricidade e magnetismo. Todas essas matérias serão estudadas aqui no nosso curso de física, ok? Vamos lá. Antes de começarmos, né, o nosso curso, precisamos entender o que são as unidades de medidas. Existem 7 unidades básicas. As unidades elas servem para mensurar as grandezas. Por exemplo, o comprimento, o espaço, é uma grandeza que precisa ser mensurada. A unidade que a gente utiliza para medir o comprimento é o metro. Essa unidade ela é utilizada no sistema, essas unidades aqui padrão são utilizadas no sistema internacional, mas isso não significa dizer que são somente essas não, existem outras. Por exemplo, para comprimento você tem o quilômetro, tem o hectômetro, tem o decâmetro, tem o centímetro, mas como padrão no sistema internacional, para numa convenção, né, internacional, se utiliza 1 metro, mas existem outras unidades. E talvez você esteja se perguntando, por que então existem tantas unidades? Pela seguinte forma, porque as grandezas elas são de diferentes dimensões. Digamos assim, que você queira medir a distância entre Rio e São Paulo. Para medir a distância do Rio e São Paulo, você vai usar uma unidade de comprimento. Mas qual a unidade específica?
Como a distância de Rio-São Paulo é uma distância muito grande, então você vai utilizar o quilômetro. Por quê? Porque é uma grandeza muito grande. Agora, para medir o tamanho de uma mesa, você já não vai usar o quilômetro, você vai usar um metro ou talvez o centímetro. Essa mesa tem 2 metros ou 200 centímetros. Seria inviável você utilizar o quilômetro. Essa mesa tem 0,0001 quilômetro. Não, você vai utilizar um metro. Por isso, então, que existem essas diferentes unidades para uma mesma grandeza, que a gente chama de subunidade. Mas a unidade padrão no sistema internacional é o metro, ok? Tempo, existem várias unidades de tempo. Para um intervalo pequeno, você pode utilizar o segundo, o minuto. Agora, para um intervalo maior, você vai poder utilizar a horas, o dia, a semana, o ano. Então, de acordo com o tamanho da grandeza, você utiliza unidades menores ou unidades maiores. Então, para uma mesma grandeza, você tem diferentes unidades, ok? Nesse curso, nessa aula, nós vamos nos ater somente a essas duas unidades, comprimento e tempo. Logo após essa aula, nós vamos iniciar o estudo da cinemática. Então, essas unidades vão ser bastante utilizadas no estudo da cinemática, ok? Beleza. Continuando então, unidade de comprimento. O sistema, para a unidade de comprimento, nós utilizamos o metro, mas como eu havia dito anteriormente, existem outras subunidades, como por exemplo lá o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro, o decímetro, o centímetro e o milímetro. Para a unidade de comprimento, a gente utiliza o sistema decimal. O que isso significa? Que a cada 10 unidades você tem uma unidade da outra unidade, digamos assim. Eu vou explicar isso de uma forma mais prática. Digamos, a cada 10 metros você tem um decâmetro. A cada 10 decâmetros você tem um hectômetro. A cada 10 hectômetro você tem um quilômetro. Por isso, então, que a unidade de comprimento, a gente utiliza a base decimal, porque de 10 em 10 você passa para outra unidade, ok? E é muito importante a gente saber converter de uma unidade para outra. Então, de metro para decâmetro, eu divido por 10. De decâmetro para hectômetro, eu divido por 10. E assim sucessivamente. Divido aqui por 10, certo? Do contrário, para passar de quilômetro para hectômetro, eu multiplico por 10. De hectômetro para decâmetro, eu multiplico por 10. E assim sucessivamente, certo? Para facilitar o entendimento, eu vou colocar aqui um exemplo. Digamos que eu tenha 10.000 metros e queira passar para quilômetro. Como então eu faço essa transformação? Então aqui, ó, de metro para quilômetro, eu vou ter que multiplicar por 10, 10 e 10, ou seja, eu vou ter que multiplicar por 1000. Isso significa que eu vou andar com a vírgula 3 casas decimais para a esquerda. Então, vamos ao nosso exemplo. 10.000 metros, 10.000 é como se a vírgula estivesse aqui no início. Então, eu vou ter que andar 3 casas decimais com a vírgula. Então, ó, 1, 2, 3. Então, equivale a 10 metros. Se eu tivesse 0,01 quilômetros e quisesse passar para metros, eu multiplicaria por 1000, ou seja, andaria 3 casas decimais para
direita. Então, ó, 0,01, 1, 2, e acrescentaria mais um 0 aqui, 3. Ficaria 10 metros. Ok? Ficaria, então, 10 metros. Então, assim que a gente trabalha com essas unidades de comprimento, né? A unidade que a gente mais vai trabalhar aqui é o metro, que é o sistema internacional. Vamos utilizar também o quilômetro e volta e meia também utilizaremos o centímetro, certo? Não que as outras não sejam utilizadas, mas essas aparecem mais. Então, é importante, talvez, você ter essa tabela na mente para saber quanto que você vai andar com a vírgula, né? Numa multiplicação, numa divisão, ok? Tempo. O tempo já não, a base do tempo já não é o sistema decimal, é o sistema sexagesimal, ou seja, de 60 em 60. Um minuto você tem 60 segundos. Em uma hora você tem 60 minutos, certo? Então de 60 em 60 você passa para outra unidade. Assim como aqui a gente tem um aparelho, né, o relógio, que mede o tempo, né? Esse ponteiro fino aqui mede o segundo, né? Esse ponteiro maior mede o minuto, e esse grandão, esse daqui, né? Esse daqui maior, um menorzinho, né? Mede a hora. Esse daqui mede o minuto e esse daqui mede a hora. Então, a cada 60 unidades de segundo, você tem 1 minuto. Esse outro ponteiro avança aqui uma unidade, certo? Por isso, então, que é o sistema sexagesimal, de 60 a 60. Existem também outras unidades para tempo, como dia, como semanas, anos, que é para quando você tem um intervalo de tempo maior, ok? Beleza. Algarismos significativos. Os algarismos significativos de uma medida são os algarismos corretos e o primeiro duvidoso. Para a gente poder entender essa definição, eu trouxe aqui um exemplo. Digamos que você tenha uma barra, essa barra aqui amarela, a ser medida, e você tem aqui duas réguas. Essa primeira régua é uma régua centimetrada. Por quê? A cada duas marcações aqui eu tenho centímetro. Por isso, então, eu digo que essa régua é centimetrada. Já essa régua de baixo é uma régua milimetrada. Por quê? Porque dentro de 1 centímetro eu tenho milímetro. Eu tenho já essas marcações aqui que denotam o milímetro. Então, essa régua ela tem uma precisão maior, porque ela é milimetrada, certo? Digamos que eu queira medir o tamanho dessa barra com essa primeira régua aqui. Nessa primeira medição, eu posso com certeza dizer que essa barra mede 9, e aqui eu já não tenho a precisão da segunda casa decimal que eu vou utilizar. Mas eu posso, de uma forma aproximada, dizer que mais ou menos aqui é o 6. Né? Não é o 5, porque não está bem no meio. Né? Poderia até chutar, dizer que é o 7, mas esse segundo algarismo é um algarismo duvidoso. Então eu digo que a barra aqui mede 9,6, certo? Perceba que o 9 é o algarismo certo, e esse 6 é o algarismo duvidoso. É o algarismo duvidoso, certo? Então, eu tenho aqui dois algarismos significativos.
algarismos significativos. Eu tenho um certo e um duvidoso para essa primeira régua. Agora a régua de baixo já é uma régua um pouco mais precisa, porque além do centímetro ela tem o milímetro, que é uma subunidade em relação ao centímetro. Então, nessa segunda medição, eu posso afirmar a você que essa régua tem 9,6 e aqui, ó, perceba que a medição aqui, ó, tá entre o 6 e o 7, bem no meio, tá vendo? Então 9,65. Então, esses dois algarismos são certos. E esse 5 é o duvidoso. Então, para essa segunda régua, eu tenho 3 algarismos significativos. 3 algarismos significativos. Então, para uma mesma barra, eu obtive aí duas medidas, né? Uma com 2 algarismos significativos, porque ela era menos precisa, e o outro com 3 algarismos significativos, 2 certos e um duvidoso, 3 algarismos significativos, porque essa era uma régua mais precisa. Então, a precisão vai estar denotada através dos algarismos significativos. Por isso, então, é errado, na hora de expressar uma medição, você colocar 9,60 ao invés de 9,6. Ah, mas Eduardo, não é a mesma coisa? Pera lá, matematicamente é igual. Fato, 9,60 é o mesmo que 9,6. Né? Mas, quando você fala 9,60, você está dizendo que você foi preciso até a segunda casa decimal. E quando você fala 9,6, você está dizendo que não foi tão preciso. Então, na hora de expressar uma determinada medição, você tem que tomar esse cuidado de expressar os algarismos significativos da forma correta. Aqui, você está dizendo que você teve a precisão de 2 algarismos certos e um duvidoso. Ou seja, você tem aqui 3 algarismos significativos. E aqui, você está dizendo que teve 2 algarismos significativos, ou seja, um certo e um duvidoso. Por isso, então, que você tem que tomar cuidado na hora de expressar essas medidas. Então, matematicamente é a mesma coisa, 9,60 é a mesma coisa que 9,6, mas na hora de expressar, você tem que atentar para os algarismos significativos, porque eles vão dizer o quanto você foi preciso. Se você expressar um número com 3 algarismos significativos, você está dizendo que você foi super preciso. Se você expressar com 2 algarismos significativos, você vai estar dizendo que você não foi tão preciso. Você vai ter um certo e um duvidoso. Ok? Beleza. Operações com algarismos significativos. E nas operações, como é que a gente vai tratar a forma como a gente vai expressar o resultado de uma operação da forma correta? Na multiplicação e na divisão é diferente. Você tem uma regra para multiplicação e uma regra para divisão, uma mesma regra para multiplicação e para divisão, e uma outra regra para adição e subtração. Então, digamos lá um exemplo aqui para a gente poder entender essa regra. 2,31 multiplicado por 1,4. A resposta para essa conta é 3,234. E aí, como é que eu vou expressar a minha resposta? Você vai verificar quantos algarismos significativos os fatores possuem. Então, o primeiro fator possui 3 algarismos significativos e o segundo fator apresenta 2 algarismos significativos. Então, a regra que você vai utilizar vai ser essa.
apresentar o resultado com um número de algarismos significativos igual ao do fator que possui o menor número de algarismos significativos. Dentre esses dois fatores, 1,4 possui 2 algarismos significativos. Esse é o que possui um menor número de algarismos significativos. Então, a sua resposta também vai apresentar 2 algarismos significativos, 3,2. Outra coisa importante é que aqui você vai utilizar a regra do arredondamento. O que significa isso? Olha só, no resultado, nós temos lá 3,234. O algarismo que foi desprezado é o 3 e o 4, certo? A regra do arredondamento me diz o seguinte: se o primeiro número desprezado, que no caso aqui foi 3, se esse número for menor que 5, você mantém, aqui no caso, o 2. Se esse número fosse maior que 5, você arredondaria 2 para 3, certo? Essa é a regra do arredondamento. Como aqui 3 é menor que 5, eu não arredondei, ficou 3,2. Mas vamos aqui a esse exemplo de baixo. Na adição e na subtração, você não trabalha com algarismos significativos, e sim com um número de casas decimais. Então, nesse exemplo aqui, 3,37 mais 3,31, o resultado é 6,47. O primeiro fator, a primeira parcela, tem 2 casas decimais. Já a segunda parcela tem 1 casa decimal. Então, a regra me diz o seguinte: o resultado deve conter um número de casas decimais igual ao da parcela, com menos casas decimais. Então, como aqui o segundo fator é o que tem menor número de casas decimais, então o meu resultado vai ter que ter 1 casa decimal. Então, eu vou colocar até aqui 6,4. Mas espera lá, eu tenho que seguir a regra do arredondamento. O número desprezado aqui, o 7, ele é maior que 5. Sendo assim, maior que 5, eu arredondo o duvidoso, o algarismo 4 para 5. Então, a minha resposta 6,5. Ok? Então, é simples assim. Para multiplicação ou para divisão, você vai utilizar os algarismos significativos dos fatores, né? Você vai verificar qual o menor número de algarismos significativos, né, de cada fator, né? Qual, no caso aqui, o primeiro fator tem 3, o segundo tem 2, então 2 é o menor. Então, o resultado vai ter que ter 2 algarismos significativos. E na adição e na subtração, você vai verificar o número de casas decimais. Ok? E sempre fazer a regra do arredondamento. Notação científica. Esse é um assunto que muita gente tem dúvida, né? Como trabalhar com notação científica? Às vezes o aluno faz toda a conta, aí é uma questão de múltipla escolha e as opções estão em notação científica. E o aluno, como é que eu faço aqui? Se embola, tem dificuldade nisso. Mas é fácil. O que é a notação científica? Significa exprimir um número da seguinte forma: n vezes 10 elevado a n, em que n é um expoente inteiro e n é tal, né, o nzão, o n maiúsculo, tem que estar entre 1 e 10. Pois bem, coloquei aqui um exemplo para a gente poder trabalhar aqui em cima. Por exemplo, 360 segundos. Como é que eu vou expressar esse valor em notação científica? 360 é um número bem maior que 10. Então, eu tenho que trazer a vírgula de tal forma que esse primeiro número aqui, n, fique entre 1 e 10. Então, a vírgula é como se ela estivesse aqui. Então, eu vou, para esse valor ficar entre 1 e 10, eu vou ter que andar 2 casas até aqui, 2 casas com a vírgula. Então, esse valor vai ficar 3,6 vezes, como eu andei com a vírgula para a esquerda, eu adiciono números ao expoente. Então, 10,2.
para mais, né? Não é, muita gente tem dúvida se é a 2 ou menos 2. Como eu andei para a esquerda, 10,2. Eu vou adicionando, correto? Então, 10,2 porque eu andei 2 casas decimais. Então, 3,6 vezes 10 a 2. Agora, esse exemplo aqui de baixo, eu tenho que passar para a notação científica. Esse é o exemplo. Então, eu vou ter que andar com a vírgula para a direita. Por quê? Porque n tem que ficar entre 1 e 10. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 3,5. Tá entre 1 e 10. Então, 3,5 vezes 10, ó, 1, 2, 3, a menos 3. Menos 3 por quê? Porque eu andei 3 casas para direita. Então, quando eu ando para a esquerda, eu aumento 10 a 1, 10 a 2, 10 a 3, 10 a 4. E quando eu ando para a esquerda, eu diminuo. Menos 1, menos 2, menos 3, de acordo com o número de casas decimais andadas com a vírgula, ok? Então, é assim que a gente transforma um número para a notação científica. Ordem de grandeza. Determinar a ordem de grandeza de uma medida consiste em fornecer como resultado a potência de 10 mais próxima do valor encontrado para a grandeza. Então, se n, que é aquele valor lá da notação científica, for maior que raiz de 10, a ordem de grandeza vai ser o 10 elevado a nzinho mais 1. Então, para determinar a ordem de grandeza de um determinado valor, eu tenho que passar para a notação científica e tenho que verificar o valor do nzão. Se o nzão for maior que raiz de 10, Eduardo, quanto que é o valor raiz de 10? É 3,16. Então, se nzão for maior que 3,16, você soma 1 ao expoente do 10. 10 elevado a n mais 1. Então, 10 elevado a n mais 1 vai ser a nossa ordem de grandeza. Se o n for menor que 3,16, a ordem de grandeza vai ser 10 elevado a n. Um exemplo para a gente poder entender isso de fato. Para exemplificar, considere o raio da Terra igual a 6,37. 6,37 é maior que 3,16. Então, a nossa ordem de grandeza, eu vou somar 1 ao expoente, 10 elevado a 7. Simples assim. Então, a nossa ordem de grandeza vai ser de 10 milhões. 10 elevado a 7. Ok? Simples assim. Nossa ordem de grandeza, 10 elevado a 7. A distância da Terra ao Sol é igual a 1,49 vezes 10 elevado a 11. Como 1,49 é menor que 3,16, então a nossa ordem de grandeza vai ser 10 elevado a 11. Simples assim. Ok? A gente mantém o expoente do 10. Tranquilos? Simples assim, a gente faz, então, a gente encontra a ordem de grandeza do número. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa primeira aula. Faremos aulas aqui da parte de cinemática, dinâmica, como eu havia dito inicialmente. Eu peço a você que contribua com esse canal, deixa aí o seu like, faça propaganda aí pro seu amigo aí de escola. E é isso. Caso você tenha dúvida, coloque aí no comentário, comente. E caso você queira uma aula particular para tirar uma dúvida ou resolver uma questão mais específica, enfim, ou uma tutoria, né, acompanhar você aí ao longo do ano, estou disponibilizando aqui o meu contato, meu e-mail, o e-mail aqui, fundamentosaulasonline@gmail.com. E é isso, pessoal. Contribua, se inscreva no nosso canal, dê o seu like e bons estudos!